Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para darmos sequência à nossa playlist sobre fase de cumprimento de sentença. Nós estamos estudando o cumprimento de sentença das obrigações de pagar alimentos. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, muito importante, que é a prisão civil do devedor de alimentos. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, como eu disse, nós vamos trabalhar nesse vídeo a respeito da prisão civil do devedor de alimentos, né? Bom, então, nós já vimos no vídeo anterior que o início do procedimento, o início do cumprimento de sentença da obrigação de pagar alimentos, né, se dá a requerimento do credor, nunca de ofício pelo juiz. Então, o credor dos alimentos, ele elabora um requerimento, né, e aí ele pede o início do cumprimento de sentença e ele indica a técnica executiva mais adequada, né, a técnica executiva que ele pretende se valer. Como, por exemplo, a prisão civil do devedor de alimentos. Então, vamos imaginar que o credor pediu, né, a prisão civil do devedor de alimentos. Muito bem, como que essa prisão civil funciona? Primeiro de tudo, você tem que se lembrar que nós estamos falando aqui de uma prisão civil. Portanto, é uma prisão totalmente diferente da prisão estudada e regulada pelo direito penal, né? Aqui não tem nada a ver com direito penal. Nós estamos estudando uma modalidade de prisão civil. Portanto, essa prisão que nós vamos falar agora, ela tem caráter coercitivo, tá? Ela tem caráter coercitivo e não caráter punitivo, né? A ideia é coagir, a ideia é forçar o devedor de alimentos a pagar, a ideia é forçar o devedor de alimentos a pagar, a cumprir com a obrigação, né? Essa é a ideia, portanto ela tem um caráter coercitivo e não punitivo, tá bom? Bom, como que ela funciona? Vou chamar a nossa lousa e vamos começar a destrinchar aí as informações. Muito bem, meus caros, então se você assistiu o vídeo anterior, né, e eu espero que você tenha assistido o vídeo anterior, você viu que o devedor, ele tem o prazo de 3 dias. O devedor tem o prazo de 3 dias para se manifestar. Ele tem o prazo de 3 dias para tomar uma daquelas 3 posturas que nós estudamos no vídeo anterior. Pois muito bem. Vamos imaginar que dentro desses 3 dias, o devedor dos alimentos não se manifestou. O devedor dos alimentos, no prazo de 3 dias, não se manifestou ou ele até se manifestou, mas ele não conseguiu comprovar. Ele não conseguiu comprovar, ele não comprovou. Ele não conseguiu comprovar, ele não comprovou que pagou, ele não conseguiu comprovar que pagou ou não conseguiu justificar o motivo pelo qual deixou de pagar. Então vamos lá, naquele prazo de 3 dias, o devedor dos alimentos ou não se manifestou ou não falou nada, ou ele até se manifestou, mas ele não conseguiu comprovar que pagou e nem conseguiu justificar o motivo pelo qual deixou de pagar. Nesses casos, o juiz determina a prisão civil. Nesse caso, o juiz vai determinar a prisão civil do devedor de alimentos.
Tudo bem? Então ele ou não se manifestou no prazo de 3 dias, ou até se manifestou, mas não conseguiu comprovar que pagou e nem conseguiu justificar o motivo pelo qual deixou de pagar. Muito bem. Professor, o devedor, ele consegue afastar a prisão? Ele consegue afastar a prisão? Veja, você tem que ter muito cuidado com aquilo que dispõe o artigo 528, parágrafo 2º do CPC. Porque o 528, parágrafo 2º do CPC, diz que o devedor consegue afastar a prisão se ele conseguir comprovar a impossibilidade de realizar o pagamento. Tá? Então o devedor consegue afastar a prisão se ele conseguir comprovar a impossibilidade de realizar o pagamento. Só que é o seguinte, aqui precisa ter atenção. Se ele alega a impossibilidade, de realizar o pagamento, essa impossibilidade precisa ser absoluta. Essa impossibilidade precisa ser absoluta e temporária. A impossibilidade precisa ser absoluta e temporária. Então, por exemplo, o sujeito foi condenado ao pagamento de alimentos, mas aí ele acaba não pagando porque ele teve despesas extraordinárias com um tratamento médico, por exemplo. Então ele teve despesas extraordinárias com um tratamento médico. Ele falou, olha, eu fiquei doente, né? Foi uma coisa inesperada. Eu fiquei doente, gastei muito com o tratamento, com remédio, com consulta médica, etc, etc. E por conta disso eu não consegui pagar, né, o valor aí, não consegui pagar a pensão alimentícia. Tá? Mas o código exige que essa impossibilidade, repito, seja absoluta e temporária, como esse exemplo que eu acabei de dar. Tá bom? Muito bem, avançando. Professor, e o pagamento parcial? E o pagamento parcial? Vem o devedor e alega que pagou uma parte dos valores, né? Ele alega, fala, olha, eu consegui pagar uma parte. O pagamento parcial consegue afastar a prisão? A resposta é não. Não. O pagamento parcial não é capaz de afastar a prisão. Tudo bem? Portanto, veja só, o devedor não pode alegar que realizou o pagamento parcial. O devedor não pode alegar que realizou o pagamento parcial, porque, repito, isso não é suficiente, né? E ele também não pode tentar uma compensação. Ele não pode tentar uma compensação, ou seja, ele não pode tentar compensar os alimentos com valores já pagos. Então a compensação também não pode ser alegada, também não é suficiente para afastar a prisão. Então o devedor, ele não pode alegar pagamento parcial, porque isso não afasta a prisão, e ele nem pode tentar compensar os alimentos com valores já pagos, porque isso também não é suficiente para afastar a prisão. Ok? Muito bem. Professor, e o desemprego? E o desemprego
Professor, o sujeito vem, o devedor vem e alega desemprego. Fala, olha, eu não consigo pagar a pensão porque eu estou desempregado. E aí, essa alegação afasta a prisão ou não? Diz o STJ que não. O desemprego, segundo o STJ, também não é motivo suficiente para afastar a prisão. Até porque o sujeito pode ter outras fontes de renda. Tudo bem? Ele pode ter outras fontes de renda. Então o desemprego não é suficiente para afastar a prisão. Agora, aproveitando esse mesmo ensejo, imagine o seguinte, imagine que o devedor vem e alega o ajuizamento de uma ação revisional. Ele alega que ele ajuizou uma ação revisional ou uma ação de exoneração. Ele vem e alega que ajuizou uma ação revisional ou uma exoneração de alimentos. É argumento válido? Sim ou não? Esse argumento de que ele ajuizou uma revisional, de que ele ajuizou uma exoneração de alimentos, impede a prisão? Também não. Também não é suficiente. Então, pagamento parcial? Não. Compensação? Não. Desemprego? Não. Ação revisional ou exoneração de alimentos? Também não. Muito bem. Professor, como funciona o prazo dessa prisão? Em relação ao prazo da prisão civil do devedor de alimentos, como é que funciona? Bem, o prazo vai de 1 a 3 meses. Tudo bem? O prazo vai de 1 a 3 meses. E aí um detalhe, porque a prisão não exime o devedor do pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Tudo bem? Então a prisão não exime o devedor do pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Maravilha? Muito bom. Então, vamos avançar. Muito importante, a disposição do artigo 528, parágrafo 7º do CPC. Tá? Então, o 528, parágrafo 7º, traz uma disposição muito importante, que é a seguinte: o débito alimentar que autoriza a prisão civil, o débito alimentar que autoriza, compreende até as 3 prestações, anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Então essa aqui, meus amigos, é a regra de ouro, né? Essa aqui é a regra de ouro da prisão civil do devedor de alimentos. Então vou repetir, o 528, parágrafo 7º do CPC, ele diz o seguinte: o débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor de alimentos é aquele que compreende
até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. E aí um detalhe, né, um esclarecimento que eu acredito que vale a pena a gente fazer é o seguinte: quando a lei fala ajuizamento da execução, é bom que se diga, você tem que entender, né? Quando a lei fala em ajuizamento da execução, entenda-se do requerimento do credor para início do cumprimento de sentença. Tudo bem? Então, quando o CPC fala ajuizamento da execução, ele está se referindo ao requerimento do credor para início do cumprimento de sentença. Tá? Muito bem. Professor, me diga, né? E se o executado, e se o devedor realizar o pagamento dos valores devidos? E se houver o pagamento dos valores devidos? O que acontece? O juiz determina a suspensão da medida. O juiz vai determinar a suspensão da medida, mesmo que ela não tenha sido efetuada. Tá? Mesmo que ela não tenha sido efetuada. Por quê? Porque aí nós voltamos àquilo que eu disse no começo do vídeo. Porque a prisão civil do devedor de alimentos tem caráter coercitivo e não punitivo. Então, feito o pagamento, a prisão se torna desnecessária. Tudo bem? Agora, tome cuidado, porque o pagamento que libera o devedor da prisão deve ser integral. O pagamento deve ser integral, ou seja, não pode ser pagamento parcial. Tá? O pagamento que libera o devedor da prisão tem que ser integral, não pode ser parcial. Então, em outras palavras, o devedor só escapa da prisão se ele realizar o depósito do valor total da dívida, que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução, além das parcelas que se vencerem durante o curso do processo. Tudo bem? Então, é o valor total da dívida, que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução, além daquelas parcelas que se vencerem durante o curso do processo. Repito, pagamento parcial não afasta a prisão. Pagamento parcial, a medida vai ser mantida. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Bom, uma última informação para que nós possamos terminar o vídeo, né? Para que nós possamos concluir esse vídeo, é o seguinte. Professor, o sujeito foi preso. O devedor de alimentos, ele foi preso. Qual é o regime dessa prisão? O preso civil, ele vai ser recolhido. Qual é o regime? O regime é o fechado. Tudo bem? O regime é o regime fechado, tá? De acordo com o Código de Processo Civil, o preso civil, devedor de alimentos, deve ser recolhido ao regime fechado, devendo ser separado dos presos comuns, tá? É bom que se diga, ele deve ser separado dos presos comuns, ok? Meus amigos, com isso concluímos
mais um vídeo aqui na nossa playlist. Falamos aí sobre a prisão civil do devedor de alimentos. Espero que você tenha gostado, espero aí que as informações tenham ficado claras e nos vemos aí num próximo vídeo onde daremos sequência ao nosso estudo. Forte abraço e até lá!